Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula de hoje, peço a gentileza de você, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário para me incentivar a continuar produzindo vídeos de matemática. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, na aula de hoje, vamos ver a última parte de circunferência e ângulos na circunferência, tá? Essas relações de ângulos aí com a circunferência. O primeiro ângulo aí que a gente vai ver é o ângulo central, que é o ângulo que possui como vértice o centro da circunferência. A sua medida é igual à medida do arco correspondente. Lembrando que aqui, pessoal, quando a gente falar arco, aqui a gente vai sempre falar do arco menor, tá, pessoal? Do arco menor. Tá? Lembra que a gente viu na primeira parte que aqui eu tenho dois arcos. AB ele pode ser a parte aqui de cima e essa parte aqui maior aqui de baixo. Mas a gente sempre vai falar do menor arco. Tá? E esse ângulo central, o que é um ângulo central? Que possui o vértice na circunferência. Esse ângulo central tem o mesmo valor do arco que ele forma na circunferência, do arco correspondente. Ok, pessoal? Agora a gente vai ter o ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? É o ângulo que possui como vértice qualquer ponto da circunferência pertencente à circunferência. A sua medida é igual à metade do arco correspondente. Então, pessoal, aqui, esse ângulo inscrito, ele é... O que é um ângulo inscrito? O ângulo que está na circunferência, tá? Ele é metade do ângulo do arco correspondente. Esse arco, pessoal, é igual ao ângulo central, certo? Então, vamos aqui fazer um detalhe aqui. Aqui, ó, se eu traçar aqui, ó, eu tenho o ângulo central. O que é o ângulo central? Aquele ângulo cujo vértice está no centro. Beleza. Esse ângulo central, o que a gente viu na aula anterior? Que ele é igual ao arco AB. Então, esse ângulo aqui, alfa, é igual a AB. Então, alfa é igual ao arco AB. Bom, se o beta é um ângulo inscrito, repare que ele é metade do arco correspondente, logo ele é metade de alfa. Então, beta, nesse caso, é o quê? Alfa dividido por 2. O que quer dizer aqui? Que o ângulo inscrito é metade do arco correspondente, mas também é metade do arco correspondente e do ângulo central correspondente. Ângulo central correspondente também. Do arco e do ângulo central correspondente, tá? Correspondente. Então, pessoal, quer dizer que o ângulo central e o ângulo inscrito, claro, desde que ele esteja olhando para o mesmo arco, digamos assim. Olhando aqui é um modo de dizer. Mas só para mostrar. Se eles estão aqui, ó, tem relação com o mesmo arco, o ângulo inscrito é metade do ângulo central, porque o ângulo inscrito é metade do arco correspondente. Ok, pessoal? Quadrilátero inscritível. Bom, a gente viu na segunda parte o quadrilátero circunscrito, o quadrilátero que estava em volta da circunferência. Agora a gente vai ver a propriedade do quadrilátero inscritível. O que é inscritível? Dentro da circunferência. Bom, se um quadrilátero convexo está inscrito em uma circunferência, então os ângulos opostos são suplementares. O que é suplementares? Soma igual a 180, tá? E uma outra característica também interessante, que é o seguinte, é que eles são suplementares, tá? E eles são iguais também, de 2 a 2 eles são iguais, que é o que está aqui. Então, por quê? Porque no quadrilátero, o que acontece? A soma dos ângulos internos, aliás, deixa eu fazer aqui. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, o SI do quadrilátero é 360. Se esse ângulo AC mais o ângulo AC são suplementares, ou seja, a soma dá 180, significa que A mais C dá 180. E significa também que D mais B também dá 180. Logo, eu posso dizer que a soma dos ângulos opostos são iguais. Ó. Então, também eu tenho isso. Então, eu tenho duas coisas aqui. Primeiro, quando o quadrilátero é inscritível, está inscrito numa circunferência, qualquer quadrilátero, tá? Desde que ele esteja inscrito na circunferência, ou seja, os 4 vértices dele estejam na circunferência. Isso que quer dizer inscrito. Quando que um quadrilátero está inscrito na circunferência? Quando os seus 4 vértices estão sobre a circunferência. Bom,
Tenho duas coisas aqui, que os ângulos opostos são suplementares, a soma dos ângulos opostos dá 180, e que a soma dos ângulos opostos são iguais. A soma de dois ângulos opostos é igual à soma dos outros dois ângulos opostos, que é o que está escrito aqui. Ok, pessoal? Então, tem essas duas informações aí. Ângulo de segmento. O que é ângulo de segmento? É um ângulo formado por uma tangente e uma secante. Lembra que a secante é aquela reta que corta a circunferência em dois pontos, tá, pessoal? Em dois pontos. Então, tem uma reta aqui, ó, passando a circunferência em dois pontos. Essa é uma reta secante. Então, o ângulo formado por... E o que é uma reta tangente? Uma reta que tem um ponto comum com a circunferência, tá? Então, uma reta que tem um ponto comum com a circunferência, esse ponto A. Então, se eu tenho aqui uma reta tangente e uma reta secante, o secante passando por esse ponto aí de tangência, esse ângulo aqui formado entre essa secante e essa tangente é chamado de ângulo de segmento. Tá? Ângulo de segmento. E a sua medida é a medida do arco, o arco por ele determinado. Então, o arco que é determinado por esse ponto de tangência e outro ponto da reta secante, esse ângulo de segmento é metade desse arco. Ok, pessoal? Ângulo excêntrico interno. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui o centro da circunferência, que está representado pelo ponto O. Tá? E eu tenho aqui um ponto P aqui, e formando esse ângulo alfa. Tá? Ângulo excêntrico interno. O que é isso? Ângulo formado por duas cordas, tá? E seu vértice não está nem no centro, nem na circunferência. Então, pessoal, o vértice desse ângulo aqui, desse ângulo, por exemplo, APD, ele não está nem no centro da circunferência, nem está sobre a circunferência. Porque se estivesse no centro, ângulo central. Se estivesse na circunferência, ângulo escrito. Só que nesse caso, ele não é nenhum desses dois. Então, ele é chamado de excêntrico. O que é excêntrico? Eis, fora aqui, ó. Vamos pensar fora. Cêntrico, centro. Então, fora do centro. Só que está na parte interna da circunferência, tá? Então, é um ângulo cujo vértice está na região interna da circunferência, mas não está no centro da circunferência. Ok, pessoal? A sua medida é dada pela semissoma das medidas dos arcos determinados pelos seus lados. Então, se eu prolongar esses lados aqui, ó, essas duas cordas, eu tenho dois arcos menores aqui. Eu tenho esse arco AD e tenho esse arco BC. Bom, esse alfa, esse ângulo excêntrico interno, ele é dado o quê? Pela soma dos dois arcos dividido por 2. Por isso que é semissoma. Semi aqui divide por 2, tá, pessoal? Então, semiperímetro divide por 2, semissoma divide por 2. Então, na verdade, dito de outras palavras, pessoal, é a média aritmética dos dois arcos determinados por essas cordas. Então, ângulo excêntrico interno é a média aritmética dos dois arcos formada por essas duas cordas, ok? Então, é assim que se calcula esse ângulo excêntrico interno. Bom, e agora a gente também tem o ângulo excêntrico externo. Bom, agora ele é excêntrico, não está no centro, certo? Fora do centro aqui, fora do centro. Só que ele é externo à circunferência, ele está na região de fora da circunferência, tá? Ele é formado por duas retas secantes. Então, eu vou ter... Antes eu só tinha corda. Corda é só de uma circunferência de um lado do outro a circunferência. Secante é uma reta que passa pela circunferência cortando em dois pontos, tá? Então, agora aqui, pessoal, o que está acontecendo? Esse vértice está na região externa da circunferência e é formada por duas secantes. Esse ângulo aqui é dado pela semidiferença, lembra? Semi dividir por 2. Ou seja, eu vou pegar... E aqui, nesse caso, como é uma diferença, eu pego o arco maior, AD, subtraio o arco menor BC e divido por 2. Então, o ângulo excêntrico externo vai ser calculado da seguinte maneira. Vai ter o arco maior formado pelas secantes menos o arco menor formado por essas mesmas secantes dividido por 2. E, por fim, aqui, arco capaz. O que é um arco capaz? Bom, os ângulos inscritos numa circunferência e que determinam o mesmo arco sobre ela, então esse mesmo arco AB, então repare que esses ângulos aqui alfa, todos eles são pontos distintos da circunferência, mas eles estão determinando o mesmo arco AB. Então, esses ângulos
esse ângulo alfa é metade, porque ele é um ângulo escrito, ele é metade do arco correspondente, do arco AB, certo? Então, e eles são iguais, tá? Tem o mesmo valor. Isso que é chamado de ângulo capaz. Ou seja, é um ângulo capaz de enxergar esse arco AB. Então, o que é um arco capaz? Aqui, o que é um arco capaz aqui? Vai ser capaz, esses ângulos aqui vão ser capazes de enxergar esse arco AB, tá? Por isso, arco capaz. Então, o que é um arco capaz? Ele forma, esse arco capaz aqui é um arco que tem vários ângulos na circunferência, saindo de pontos distintos, mas chegando no mesmo arco. Ok? Então, eles têm a mesma medida. Então, uma propriedade importante aqui desse arco capaz é que ele produz ângulos distintos, em pontos distintos da circunferência, mas que têm o mesmo tamanho, são ângulos congruentes. Ok, pessoal? E agora resolver alguns exercícios. Primeiro aqui diz o seguinte, na figura abaixo tem-se um ângulo inscrito e um ângulo central, tá? Determine. Repare, pessoal, uma coisa aqui que eu tenho que observar, porque ele quer aqui o valor de x, não está aqui, mas ele quer o valor de x, ok? Bom, uma coisa aqui que eu tenho que observar é o seguinte, que o ângulo central, aqui, e o ângulo inscrito, eles estão olhando para o mesmo arco, tá? Vamos pensar aqui olhando, né? Para esse mesmo arco AB. Significa, então, como que eu vou calcular x? Lembra que eu falei que o ângulo inscrito é o quê? Metade do ângulo central. Então, vamos escrever isso. Ângulo inscrito é metade do ângulo central correspondente. Do ângulo central correspondente. Ok? Então, pessoal, esse ângulo inscrito aqui vai ser sempre metade do ângulo central correspondente. Bom, a partir daí dá para a gente fazer o cálculo para encontrar x. Vamos separar aqui. Pessoal, aqui, o ângulo inscrito ele é metade do central. Então, o central é o dobro do inscrito. Então, o central está representado por 8x mais 28. E o ângulo inscrito está representado por 5x mais 4. Só que aqui, esse ângulo inscrito, se eu multiplicar por 2, é exatamente igual ao central. Então, o ângulo central é igual ao dobro do ângulo inscrito. Então, vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 8x mais 28 igual. Fazendo aqui a distributiva, o famoso chuveirinho. 2 vezes 5, x, 10x, mais vezes mais, 2 vezes 4, 8. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 8 aqui, passar para o segundo membro subtraindo, e esse 8 passar para o primeiro subtraindo também. Então, eu vou ter o seguinte. Vai ficar 28 menos 8, isso é igual a 10x menos 8x. 28 menos 8, 20. 10x menos 8x, 2x. Logo, eu vou ter que o x é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. 10 é o valor de x. Então, x aqui vale 10. Ok, pessoal? E como que eu cheguei a essa conclusão? Sabendo que o ângulo inscrito, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, eu pego o ângulo inscrito, multiplico por 2 e igualo ao ângulo central. Ok? Bom, encontrei o valor de x. Mas a letra B aqui pede o ângulo BOC. Qual que é o ângulo BOC? O ângulo BOA, na verdade. Então, aqui é BOA. BOA. Então, ele quer esse ângulo aqui, BOA. Certo? BOA. Bom, como que eu vou calcular esse ângulo BOA? Eu já tenho o valor de x, então basta substituir. Então, o valor do ângulo BOA vai ser o quê? Ele é representado por 8x mais 28. Então, basta substituir x. O x não é 10, então vai ficar 8 vezes 10 mais 28. 8 vezes 10, 80. 80 mais 28, isso é igual a 104. Ok? Então, esse ângulo aqui mede 104. Pessoal, posso aqui substituir x e encontrar o valor, mas também o inscrito não é metade do central. Então, trocando aqui de cor, o ângulo. Separando aqui. Bom, vamos subir um pouco a tela.
Então, separando aqui, agora que é o ângulo BAC. BAC. Na verdade, é o ângulo... Aqui está errado também. Perdão, pessoal. É o ângulo BCA. BCA. Ângulo BCA. Tá? É o ângulo BCA que ele quer. Então, pessoal, como que eu vou encontrar esse ângulo BCA? Ele é metade do ângulo inscrito. Então, subindo um pouco a tela, o ângulo BCA é o quê? Metade do ângulo central, metade do ângulo BO. Deixa eu ver aqui. BOA. Então, vai ser o ângulo BOA dividido por 2. O BOA nós achamos 104. Então, 104 dividido por 2 que dá 50. Aliás, não, aqui é 108. Deixa eu apagar aqui. Aqui é 108. Então, 108 aqui. Então, aqui vai ficar 108 dividido por 2, que é igual a 54. Então, pessoal, eu tenho aqui o ângulo, o ângulo BOA mede 108, que é o ângulo central, e o ângulo inscrito, que é BCA, mede 54. Então, eu encontrei o valor do x e, a partir daí, eu consegui encontrar tanto o valor do ângulo central como o valor do ângulo inscrito. Lembrando que o dobro do ângulo inscrito é igual ao ângulo central. Ou, dito de outra forma, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Ok, pessoal? Pessoal, vamos resolver o segundo exercício aqui de circunferência. Dessa terceira parte de circunferência. Na figura abaixo, os pontos A, B e C pertencem à circunferência de centro O. Essa informação é importante. Esse O é o centro da circunferência. Se beta mede 150, então beta aqui, 150. Já vamos colocar os valores. O gama, 50. Então, gama aqui é 50. Então, qual o valor de alfa? Pessoal, aqui o que eu posso observar é o seguinte. Esse ângulo aqui, esse ângulo todo aqui, formado por essas duas partes, é o oposto do gama. Então, ele também mede 50. Ok? Mede 50. Se ele mede 50, repare aqui, pessoal, que eu vou ter um ângulo inscrito. Deixa eu fazer com a reta aqui. Eu vou ter um ângulo inscrito aqui, certo? Ok? 50, eu vou ter esse arco AC aqui. Esse arco AC, ele está em correspondência com esse ângulo aqui, que é o oposto do gama, que mede 50. Ele é um ângulo inscrito. Então, o arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, o arco AC é o quê? 2 vezes o ângulo inscrito correspondente. Então, esse arco AC vai medir 100. Importante. Bom, se esse arco AC mede 100, eu sei que esse pedacinho aqui também mede 100. Então, esse pedacinho aqui, esse ângulo aqui mede 100. Mas se eu tenho um valor aqui de 100, tenho um valor de 150, aqui eu consigo completar o quê? Uma volta inteira, que é 360. Então, como que vai ficar aqui, esse ângulo aqui de baixo de azul, que eu, sei lá, vou chamar de x. Vai ficar o quê? X mais 100 mais 150. Isso é igual a 360. Por que é igual a 360? Por causa de uma volta completa, certo? Eu tenho aqui uma circunferência. Então, x vai ser o quê? 360. 100 mais 150 dá 250, vai passar subtraindo. Logo, o x mede 110. Então, eu já sei que esse x aqui é 110. Bom, agora eu tenho um triângulo, mas olha que interessante. O lado desse triângulo aqui, ele é o raio, certo? Raio e raio. Logo, eu tenho um triângulo isósceles. Desenhando ele aqui, então eu tenho o seguinte triângulo isósceles. Mais ou menos assim. Eu tenho esse triângulo isósceles. Aqui mede 100 e 110. E aqui é o alfa. Só que aqui também eu posso chamar de alfa, porque aqui é raio, eu tenho um triângulo isósceles. Logo, o valor de alfa vai ser o quê? Alfa mais 110. Isso é igual a 100. Bom, deixa eu apagar tudo aqui que está ficando horrível isso aqui. Então, vai ficar alfa mais 110, isso é igual a 180. Alfa mais alfa, 2 alfa.
esse 110 vai passar subtraindo, vai ficar 180 menos 110. Logo, o alfa vai ficar 70, 180 menos 110, 70, dividido por 2, isso dá 35. Então, o valor de alfa aqui é 35. Ok, pessoal? E aqui também é 35. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu chegar ao valor do ângulo alfa por essas informações que tinham sido dadas. Ok? E usando essa questão de ângulo central e ângulo inscrito. Agora vamos para o terceiro exercício. Calcule a medida de x e de y. Pessoal, repare, aqui eu tenho um quadrilátero inscrito. Se eu tenho um quadrilátero inscrito, eu tenho que o seguinte, os ângulos opostos, a soma dos ângulos opostos são iguais. Aliás, os ângulos opostos são suplementares. Então, eu posso dizer que x mais y mais 110, isso é igual a 180. Também posso dizer que os outros dois opostos, o 2y e 2x mais y, também dá 180. Então, 2y mais 2x mais y, a soma desses dois ângulos também dá 180. Então, daqui eu posso montar um sistema. Aqui vai ficar x mais y. Esse 110 vai vir subtraindo. Então, 180 menos 110 vai dar 70. Aqui vai ficar 2y com y, 3y, mais 2x é igual a 180. Pronto, tem um sistema aqui. Pessoal, aqui posso resolver pela substituição ou pela soma. Vou fazer pela substituição porque eu tenho um x aqui que eu posso isolar, certo? Então, isolando o x, puxando esse sistema para cá, eu vou ter x é o quê? Igual a 70 menos y. Então, o y, que não faz parte do x, foi para o segundo membro subtraindo. Isolei na primeira equação, substituo na segunda. X não é equivalente a 70 menos y, então eu posso fazer que 3y mais 2x, quem que é o x? 70 menos y. Isso é igual a 180. Fazendo ali o famoso chuveirinho, 2 vezes 70 dá 140, mais menos menos, 2 vezes y, 2y. Isso é igual a 180. Puxando aqui para cima, eu vou ter que 3y menos 2y, isso dá y. 180, esse 140 está somando, vai vir subtraindo. Logo, y é igual a 180 menos 140, isso dá 40. Pronto. Encontrei o valor de y aqui, 40. E o valor de x? Bom, o valor de x, eu posso pegar essa equação aqui, x mais y igual a 70. Então, posso fazer que o x, aliás, vamos fazer até de outra cor aqui. Então, aqui, encontrei o valor de y, vou substituir. X mais 40, que é o valor de y, é igual a 70. Logo, x é igual a 70 menos 40, x é igual a 30. Então, já sei que o x vale 30. Agora, aqui é o ângulo B. Pessoal, o ângulo B é representado por essa expressão ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou trocar de cor. Vou fazer o seguinte, só substituir. O ângulo B é representado por 2x mais y, certo? Mas eu já tenho o valor de x, já tenho o valor de y. Então, vai ficar 2 vezes x, 2 vezes 30, que é o valor de x, aqui, mais o valor de y, que é 40. 2 vezes 30 dá 60. Então, esse é o ângulo B. Aliás, o ângulo B. Então, o ângulo B aqui vai ficar igual ao quê? 2 vezes 30, primeira multiplicação, 2 vezes 30 é 60. 60 mais 40, isso dá 100. Então, 100. Então, esse é o valor desse ângulo aqui, 100. Bom, e ele quer também o valor do ângulo. Então, aqui o ângulo mede 100. O ângulo mede 100. E o ângulo D? Bom, o ângulo D, a gente pode... Vamos separar aqui, tá? O ângulo D, quem que é o ângulo D? 2y. Então, vamos substituir. 2 vezes o y. O y vale 40, então 2 vezes 40, que dá 80. Então, o ângulo D mede 80. Ok, pessoal? Então, esse exercício a gente usou aquela ideia que é o seguinte, quando eu tenho um quadrilátero inscrito numa circunferência, a soma dos ângulos opostos dá 180, ou seja, os ângulos opostos são suplementares. Qual é o valor do suplemento de alfa? Pessoal, ele quer o suplemento de alfa, tá?
Ou seja, o quanto que falta de alfa para chegar até 180. Mas primeiro eu preciso calcular alfa. Mas ele deu algumas informações. Ele falou que o ângulo A vale 90. Então, esse ângulo aqui vale 90. Esse falou que o ângulo B mede 40. Então, vou até fazer com outra cor. Então, esse ângulo aqui mede 40. E o ângulo C mede 15. Então, ele deu que o valor desse ângulo C aqui vale 15. Ok? Bom, interessante aqui observar que esse ângulo B, ó, ele está em relação com esse arco aqui. Ó, daqui, vamos fazer vermelho. Desse arco aqui. Ó. Ele é um ângulo inscrito que está em correspondência com esse arco. Então, esse arco é o dobro desse ângulo inscrito. Então, esse arco mede 80, ok? Agora, esse outro arco aqui, ó, esse ângulo inscrito aqui, ó, que mede 90, que é o ângulo A, está com esse arco todo aqui. Ó. Então, ele é 90. Então, esse arco todo de azul mede 180, certo? Bom, agora ele quer esse valor aqui de alfa. Para eu ter esse valor de alfa aqui, eu tenho que esse arco todo é 180, menos 80, eu tenho esse arco aqui. Só que esse ângulo de segmento alfa só está essa parte aqui. Então, eu vou ter que descobrir o tamanho desse arco aqui. Ó. Quanto que mede esse arco aqui? Mas aí eu posso usar o ângulo excêntrico externo. Porque é o seguinte, ó, repare que esse ângulo excêntrico externo, que mede 15, aliás, vamos fazer com o amarelo, esse excêntrico aqui externo, ele está em relação com esses dois arcos. Esse arco que está pintado de branco eu preciso calcular e esse de vermelho 80. O ângulo excêntrico, que é esse ângulo C, ele é o quê? O arco menor, aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui. Esse ângulo aqui que mede 15, qual a correspondência dele? É o arco maior, que é 80, menos esse arco menor, que eu vou chamar de x, menos x, dividido por 2, certo? Porque, ó, o que é o ângulo excêntrico? Como que eu calculo o ângulo excêntrico? Eu pego o maior arco que ele está formando, menos o menor arco que ele está formando, e divido por 2, eu tenho o valor do ângulo excêntrico. Só que ele já deu o valor do ângulo excêntrico, 15. Eu quero o valor desse arco aqui que está pintado em branco. Bom, esse 2 aqui multiplica com o exato. Então, aqui tem 1 vezes 80, 80. 1 vezes menos x, 2 vezes 15, isso dá 30. Bom, 80 menos 30, isso é igual a x. Então, passei o 30 que estava somando para o primeiro membro subtraindo e passei o x que estava subtraindo para o segundo membro somando. 80 menos 30, 50. Logo, x mede 50. Ok? Então, esse valor aqui desse arco aqui, ó, é 50, que eu chamei de x. Bom, esse arco azul todo mede 180. Tá? Esse outro marco aqui que eu vou pintar de amarelo. Então, eu vou pintar esse arco aqui, ó, de amarelo, certo? Esse arco aqui de amarelo, ele é o quê? Que eu vou chamar esse arco aqui de y. O que acontece? Esse arco todo é 180. Se eu pegar o y mais o x mais 80, vai ter que ser igual a 180. Então, vai pegar 80. Não, deixa eu trocar a cor aqui. Então, eu vou pegar aqui o 80, que é esse arco aqui em vermelho, mais esse y, que é o que eu quero calcular, mais esse x, que eu já sei o valor, que é 50, e isso tem que ser igual a 180, porque esse arco todo em azul aqui mede 180, porque ele é o dobro desse inscrito aqui correspondente 90, certo? Então, y, qual vai ser o valor de y aqui? Desse arco que eu estou chamando de y? Vai ser 80 mais 50 dá 130, então vai ser 180 menos 130. Logo, o y mede 50. Então, esse y aqui mede 50. Esse ângulo alfa é um ângulo de segmento. É um ângulo de segmento, está sendo formado por uma reta tangente e por uma reta secante. Então, esse alfa aqui, pessoal, esse alfa é o quê? Metade do ângulo, desse ângulo formado pelo arco formado entre um ponto de tangência e o outro ponto da secante. Então, vai ser 50 dividido por 2. Logo, o valor desse alfa mede 25.
Só que ele quer o suplemento do alfa. Lembra sempre de voltar no enunciado e ver se aquilo que você achou ainda é o suficiente. E não é, porque ele quer o suplemento de alfa. Pessoal, o suplemento de alfa aqui, ó, é o quê? É o que falta para chegar a 180. Logo, alfa mais. Aliás, o alfa é 25. Então, 25 mais alguma coisa que eu vou chamar de z tem que dar 180. Logo, o z vai ser o quê? 180 menos 25. O z vai ser 180 menos 25, isso dá 155, ok? Então, o suplementar desse ângulo alfa mede 155. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos ver aqui a nossa última questão aqui. Ele quer esse valor de x, tá? Mas como que eu vou encontrar esse valor? Agora, pensa o seguinte, eu tenho um ângulo escrito aqui, ó, que está em correspondência com esse arco aqui, ó, certo? Quer dizer, eu tenho esse ângulo escrito que está correspondente a esse arco. Esse arco é o dobro do ângulo escrito, então aqui mede 50. Sabendo disso, eu consigo encontrar esse valor aqui, que eu vou chamar de y, desse outro arco aqui, ó, que eu vou chamar de y. Por quê? Porque eu tenho um ângulo excêntrico externo aqui, ó, daqui até aqui, tá? Formando esses dois arcos aqui, o de 50 e o de y. Então, como que eu vou encontrar esse valor de y? Vai ser o quê? Vai ser o ângulo excêntrico, 40, externo, né? É igual ao quê? O arco maior, y, menos o arco menor, formado por ele, 50, dividido por 2. Então, eu vou ter que 1 vezes y, 1 vezes menos 50, menos 50. Estou multiplicando com o exato, tá, pessoal? 2 vezes 40, 80. O y vai ser o quê? 80 mais 50. O y vai ser igual a 130. Então, eu sei que esse arco aqui mede 130. Se esse arco mede 130, agora eu consigo calcular esse valor de x, que é o ângulo excêntrico interno. Ok? É o excêntrico interno. Então, como que eu calculo o excêntrico interno? Ele é o valor dos dois, a semissoma dos dois arcos. Então, vai ser, ou seja, é a média aritmética dos dois arcos. Então, vai ser 50 mais 130, isso dividido por 2. 50 mais 130, 180. 180 dividido por 2, que dá 90. Logo, esse x aqui é um ângulo reto, mede 90. Ok, pessoal? Então, está aí o cálculo desse ângulo. Então, a gente usou tanto o ângulo excêntrico externo como o ângulo excêntrico interno para a gente calcular esse valor e chegar que o x vale 90. Ok, pessoal? Então, hoje a gente termina a terceira parte, quer dizer, a parte teórica de circunferência a gente termina hoje. E nos próximos vídeos eu vou resolver questões de concurso, tá? Cada vídeo vai ser uma questão de concurso para que você possa acompanhar, tá? Então, pessoal, espero ver vocês nas próximas aulas, tá? Espero vocês lá nas próximas aulas. E faz o seguinte, sempre vocês viram a parte teórica, resolvi alguns exercícios com vocês. Agora vocês pegam nos próximos vídeos, pause o vídeo das questões, tenta resolver sozinho, se não conseguir, ver a resolução e ver aí no que está errando. Porque um jeito de a gente aprender é tentar fazer. Não conseguiu, é o mesmo que conseguiu, depois confere a resposta. Se não conseguiu, tenta ver por que está errando. Que essa é uma maneira de você também aprender. Ok, pessoal? Então, fique com Deus e vejo vocês aí nos próximos vídeos.